O sol morreu. Não foi um eclipse. Não foi uma nuvem passageira. O astro que por bilhões de anos aqueceu a Terra simplesmente apagou, como uma vela soprada pelo hálito de Deus. O céu, antes azul, tornou-se um manto de cinzas. As estrelas começaram a cair, uma a uma, riscando a escuridão como lágrimas de fogo. A lua se tingiu de vermelho, do vermelho do sangue derramado desde Abel até o último dos mártires. E então, quando toda a esperança parecia perdida, o céu se rasgou, não como o tecido que se rompe, mas como um pergaminho que se enrola sobre si mesmo, revelando o que sempre esteve oculto por trás do véu da eternidade. Reis abandonaram seus tronos, generais largaram suas espadas. Os ricos correram para as montanhas, implorando as rochas que caíssem sobre eles, porque ali, na fenda aberta entre dois mundos, apareceu aquele que há muito haviam esquecido. Seus olhos eram como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve mais pura, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, não de metal, mas de verdade, a verdade que por séculos a humanidade tentou silenciar. Mas espere, como chegamos até aqui? Que eventos conduziram o universo a este momento de acerto final? Para entender o fim, precisamos voltar ao começo desta revelação. 60 anos antes daquele dia cósmico, em uma ilha esquecida no mar Egeu, um homem idoso ajoelhou-se sobre pedras afiadas. Seu nome era João. Suas mãos, que um dia tocaram as chagas do Cristo ressuscitado, agora estavam calejadas pelo trabalho forçado nas minas de Pátmos. Roma o exilou ali para morrer no silêncio. Seus irmãos de fé estavam sendo queimados como tochas nos jardins de Nero, dilacerados por leões no Coliseu, crucificados às margens das estradas imperiais. E João, o último dos que caminharam com Jesus, sentia o peso esmagador da solidão. Naquela manhã de domingo, enquanto o sol nascia sobre as águas, João orou. Suas palavras eram sussurros de um coração partido. Onde estás, Senhor? Teus filhos morrem e tu permaneces em silêncio. Foi então que o ar mudou. Uma presença encheu a caverna onde ele se refugiava, e uma voz explodiu atrás dele, não como voz humana, mas como o estrondo de uma trombeta, como o rugido de muitas águas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escreve o que vês. João se virou, tremendo, e o que seus olhos contemplaram naquele instante mudaria para sempre o destino da humanidade. Mas essa visão era apenas a primeira pincelada de uma revelação que abalaria céus e terra. Ali estava ele. Não mais o carpinteiro de Nazaré, não mais o homem de dores que João vira sangrar na cruz. Este era o rei em toda a sua majestade, e João caiu como morto diante dele. Jesus caminhava entre 7 candelabros de ouro que flamejavam com fogo santo. Suas vestes eram longas, brancas como a luz, cingidas ao peito por um cinto de ouro puro. Mas foi seu rosto que paralisou o apóstolo. Brilhava como o sol do meio-dia, impossível de se fitar diretamente. Seus cabelos resplandeciam em brancura sobrenatural, e de seus olhos emanavam chamas que pareciam ver através de todas as coisas, através da carne, através do tempo, através de cada mentira jamais pronunciada. João jazeu prostrado, incapaz de respirar. 60 anos antes, ele reclinara a cabeça no peito deste mesmo homem durante a última ceia. Agora não ousava sequer erguer os olhos. Então, uma mão tocou seu ombro. A mesma mão que um dia fora atravessada por pregos. A mesma mão que abençoara crianças e curara leprosos. Não temas, disse Jesus, e sua voz agora era gentil,
como brisa após tempestade. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. As chaves. João compreendeu o peso daquelas palavras. A morte não era mais senhora absoluta. O túmulo não era mais prisão definitiva. Aquele que estava diante dele havia descido às profundezas do Sheol e arrancado o domínio das garras do destruidor. Ele segurava as chaves, e ninguém poderia fechá-las nem abri-las sem sua permissão. Escreve as coisas que tens visto, continuou o Senhor. Escreve as que são e as que hão de acontecer depois destas. Sua destra segurava 7 estrelas, que João logo entenderia representar os anjos das 7 igrejas. A cada igreja, uma mensagem específica: advertências, encorajamentos, repreensões, promessas. Mas quando a última carta foi ditada, algo extraordinário aconteceu. Uma porta se abriu no céu. Não uma porta de madeira ou bronze, mas uma abertura na própria realidade, um portal para a dimensão onde o tempo não governa e a eternidade pulsa em cada instante. Sobe aqui, trovejou a voz, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas. João sentiu seu espírito ser arrebatado. Seu corpo permaneceu na caverna de Patmos, mas sua alma atravessou galáxias em um piscar de olhos. E quando sua visão clareou, ele se encontrou diante de algo que nenhuma mente humana jamais tinha contemplado: o trono do universo. O que João viu ali faria qualquer imperador parecer mendigo. O trono irradiava glória. João tentou encontrar palavras para descrever o que via, mas a linguagem humana desmoronava diante daquela majestade. Aquele que estava assentado resplandecia como jaspe e sardônio, não simplesmente parecido com pedras preciosas, mas emanando a própria essência da luz cristalizada. Um arco-íris circundava o trono, semelhante à esmeralda, como se toda a beleza do universo fosse apenas um reflexo pálido daquela presença. Ao redor, 24 tronos menores formavam um semicírculo reverente. Neles, 24 anciãos vestidos de branco, com coroas de ouro sobre suas cabeças encanecidas pela sabedoria de eras. Quem eram eles? Patriarcas? Profetas? Os 12 de Israel unidos aos 12 apóstolos? João não sabia ao certo, mas percebia que representavam toda a história da redenção, desde Abraão até o último dos santos. Diante do trono, um mar de vidro se estendia, cristalino como diamante líquido, refletindo a glória como espelho infinito. E ao centro, 4 seres viventes que nunca descansavam, jamais dormiam, proclamando eternamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O primeiro tinha face de leão, majestade e poder. O segundo, face de boi, serviço e sacrifício. O terceiro, face de homem, sabedoria e raciocínio. O quarto, face de águia, visão celestial e transcendência. Cobertos de olhos por dentro e por fora, nada escapava de sua vigilância. Quando adoravam, os 24 anciãos prostravam-se e lançavam suas coroas diante do trono, reconhecendo que toda a glória pertencia somente ao Eterno. Mas então, João viu algo que perturbou profundamente seu espírito. Na destra de Deus, repousava um pergaminho. Estava escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos intocáveis. Aquele livro continha os decretos finais do Criador, o destino da humanidade, o acerto com contas com o mal, a consumação de todas as coisas. Um anjo poderoso proclamou em alta voz, e seu grito ecoou por toda a criação: Quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? Silêncio. Nenhum anjo se moveu, nenhum querubim se apresentou, nem mesmo os 24 anciãos ousaram sequer olhar para o pergaminho. No céu, na terra, debaixo da terra, ninguém foi encontrado digno de ler o livro. João começou a chorar. Soluços convulsivos sacudiram seu corpo idoso. Porque se aquele livro permanecesse selado, a injustiça reinaria para sempre. Os mártires nunca seriam vingados,
O mal nunca seria derrotado, a história permaneceria incompleta, uma sinfonia sem resolução. Um dos anciãos se aproximou e tocou seu ombro. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. João ergueu os olhos, esperando ver um leão majestoso, mas o que apareceu diante do trono o deixou sem fôlego. No lugar onde João esperava um leão feroz, surgiu um cordeiro. Mas não qualquer cordeiro. E este parecia ter sido morto. Suas feridas ainda eram visíveis, cicatrizes de sacrifício eterno. Possuía 7 chifres, símbolo de poder absoluto, e 7 olhos, os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. O paradoxo era avassalador. O leão conquistador era o cordeiro sacrificado. A vitória não veio pela força bruta, mas pelo sangue derramado. Aquele que poderia ter convocado legiões de anjos, escolhera morrer nas mãos de pecadores. E foi essa entrega voluntária que o qualificou como o único digno. O cordeiro avançou e tomou o livro da destra do Pai. Naquele instante, o universo inteiro conteve a respiração. Então, como uma represa rompida, explodiu a maior adoração já testemunhada. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, as orações dos santos, subindo como perfume ao trono. E cantaram um cântico novo, um hino jamais entoado antes. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. João olhou ao redor e viu milhões de anjos cercando o trono. 10.000 vezes 10.000, milhares de milhares. Suas vozes se uniram em coro trovejante. Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Mas não parou ali. A adoração se espalhou como ondas concêntricas. Toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo que respira, tudo que existe, se juntou à proclamação. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes responderam, Amém. E os anciãos caíram prostrados em adoração muda, porque palavras se tornaram insuficientes. João permaneceu atornado, lhe as lágrimas ainda secando em seu rosto. Ele agora compreendia o que seus olhos testemunhavam, o momento mais importante desde a criação do mundo. O Cordeiro estava prestes a abrir os selos. A história da humanidade chegaria à sua conclusão predestinada. O Cordeiro estendeu sua mão em direção ao primeiro selo, e quando o rompeu, João ouviu um dos seres viventes bradar com voz de tronvo, Vem! O que emergiu daquele selo faria o mundo tremer de formas que nenhum ser humano poderia prever. Os 4 cavaleiros estavam prestes a cavalgar, e nada jamais seria o mesmo. O primeiro selo foi rompido, e um cavalo branco irrompeu do nada. Seu cavaleiro empunhando um arco sem flechas. Uma coroa lhe foi dada, e ele saiu vencendo e para vencer. João viu esse cavaleiro percorrer a terra, e por onde passava, impérios se curvavam. Não pela força, mas pela sedução. Era a conquista através do engano, promessas de paz que escondiam veneno, tratados que mascaravam dominação. Uma jovem viúva em Jerusalém assistiu seu filho se alistar nas legiões desse falso libertador. Ele trará paz, o rapaz disse, olhos brilhando com fervor cego. Ela tentou alertá-lo sobre as profecias dos antigos, mas ele já estava surdo. Semanas depois, receberia seu corpo destroçado em uma vala comum. O segundo selo foi aberto, e um cavalo vermelho como sangue fresco galopou sobre as nações. Seu cavaleiro empunhava uma grande espada, e foi-lhe dado tirar a paz da terra. Irmão se levantou contra irmão. Vizinhos que compartilharam pão transformaram-se em inimigos mortais. Guerra total, não apenas entre exércitos, mas dentro de famílias, dentro de cidades,
dentro de corações. Um soldado romano, veterano de 100 batalhas, ajoelhou-se num campo coberto de cadáveres. Eram seus próprios conterrâneos. A insurreição os dividira. "Por que lutamos?", murmurou ele para um céu indiferente. Mas o céu não era indiferente. Estava observando, registrando, aguardando. O terceiro selo revelou um cavalo negro. Seu cavaleiro carregava uma balança, e uma voz entre os seres viventes proclamou: "Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho." João entendeu. Fome devastadora. O salário de um dia inteiro mal compraria 1 pão. Os ricos ainda teriam luxos, azeite e vinho, mas os pobres contariam grãos. Uma mãe dividiu seu último pedaço de pão em 3 porções miseráveis para seus filhos famintos. Seus olhos afundados não choravam mais. As lágrimas haviam secado, junto com a esperança. O quarto selo liberou o mais terrível dos cavaleiros. Um cavalo amarelo, cor de cadáver em decomposição. Seu nome era Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, fome, pestilência e feras. Cidades inteiras se tornaram sepulcros abertos, corpos empilhados nas ruas. O cheiro da morte impregnava o ar. E no meio daquele horror, alguns ainda erguiam os punhos contra o céu, blasfemando, recusando-se a se arrepender. Mas os 4 cavaleiros eram apenas o prelúdio. Quando o 5º selo foi aberto, João viu algo que partiu seu coração. Debaixo do altar celestial, João viu almas, não fantasmas vagos, mas presenças conscientes, vívidas, ardentes. Eram os mártires de todas as eras, homens e mulheres que preferiram morrer a negar seu Senhor. Ali estava Estevão, o primeiro, cujo rosto brilhara como anjo enquanto pedras esmagavam seu crânio. Ali estavam os cristãos de Roma, transformados em tochas humanas nos jardins de Nero. Ali estavam os que foram cerrados ao meio, dilacerados por feras, queimados em fogueiras da Inquisição, fuzilados em campos de concentração. E eles clamavam. Não era um pedido manso, mas um grito de angústia que atravessava os séculos. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aquela pergunta ecoava a dor de gerações. Por que o mal prospera? Por que os tiranos morrem em suas camas, enquanto os inocentes apodrecem em masmorras? Até quando a injustiça será tolerada? A cada um deles foi dada uma veste branca, a honra que o mundo lhes negara. E foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos, que ainda seriam mortos como eles. A justiça viria, mas o cálice da iniquidade precisava transbordar primeiro. João enxugou as lágrimas. Então, o Cordeiro abriu o 6º selo, e o cosmos entrou em colapso. O sol escureceu como pano de silício feito de cabelo negro. A lua tornou-se vermelha como sangue coagulado. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes sacudidos por vendaval. O firmamento recolheu-se como pergaminho que se enrola. Montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Um mercador rico em Éfeso correu para sua adega subterrânea, abraçando baús de ouro que agora não valiam nada. Um general romano, veterano de conquistas incontáveis, rastejou dentro de uma caverna, tremendo como criança. Escravos e senhores, pobres e ricos, fracos e poderosos, todos unidos no mesmo terror primordial. E gritavam às montanhas e rochas: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? A ira do Cordeiro.
Que paradoxo terrível! O símbolo da mansidão tornara-se o agente do juízo. Aquele que perdoara do alto da cruz, agora executava a sentença adiada por milênios. Mas em meio a aquele caos, uma pergunta pairava: quem poderá subsistir? A resposta viria, no silêncio que se seguiu. Antes que a destruição final se desencadeasse, 4 anjos foram posicionados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Nenhuma brisa soprava, nenhuma folha se movia. A criação inteira prendeu a respiração. Outro anjo subiu do nascente do sol, portando o selo do Deus vivo. Sua voz ecoou através dos hemisférios. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. João viu então o selamento, 144.000 de todas as tribos de Israel, 12.000 de Judá, 12.000 de Ruben, 12.000 de Gade, e assim por diante. Não era um número literal apenas, mas representava a totalidade do povo de Deus, completo, protegido, marcado como propriedade do Altíssimo. Depois destas coisas, João olhou e contemplou uma multidão que ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Clamavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Um dos anciões perguntou a João: quem são estes e de onde vieram? João respondeu: meu senhor, tu o sabes. E o ancião revelou: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro, o único agente purificador capaz de transformar escarlate em neve. Não eram suas obras, não era sua bondade, não era seu mérito. Era o sangue do sacrifício perfeito que os qualificara. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Aquele que está assentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede. O sol não cairá sobre eles, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. João contemplou aquela multidão e seu coração transbordou. Ali estavam os que o mundo julgara derrotados, os que foram torturados e não aceitaram livramento, os que morreram obscuros, sem túmulo digno. Agora resplandeciam como estrelas, servindo diante do trono eterno. Então o Cordeiro abriu o 7º selo. E houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Silêncio. Os querubins pararam de cantar. Os anciões contiveram seus cânticos. Os milhões de anjos emudeceram. Por 30 minutos, a eternidade suspendeu sua respiração. O que viria a seguir demandava reverência absoluta. 7 anjos postaram-se diante do trono, e a cada um foi dada uma trombeta. Outro anjo veio e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Muito incenso lhe foi dado para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso subiu da mão do anjo junto com as orações dos santos. Cada clamor de mártir, cada súplica de viúva, cada gemido de oprimido, tudo foi apresentado diante do trono. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Os 7 anjos prepararam-se para tocar. A primeira trombeta soou, e granizo de fogo misturados com sangue foram arremessados sobre a terra. A terça parte das árvores foi queimada, toda a erva verde foi consumida. Um fazendeiro em Capadócia assistiu suas oliveiras centenárias, herança de seus antepassados, transformarem-se em cinzas em segundos. Caiu de joelhos, não em adoração, mas em desespero. Sua família morreria de fome.
A segunda trombeta ressonou, e algo como uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado no mar. A terça parte do mar tornou-se sangue. A terça parte das criaturas que tinham vida no mar morreu. A terça parte dos navios foi destruída. Pescadores em Jope puxaram suas redes e recuaram horrorizados. Peixes mortos aos milhares flutuando em água vermelha como vinho tinto. O fedor era insuportável. Seus filhos olhavam com olhos arregalados, sem entender por que o mar que os alimentava se tornara túmulo. A terceira trombeta trouxe uma grande estrela, ardendo como tocha, que caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, amargura. A terça parte das águas tornou-se amarga, e muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram venenosas. Uma mãe síria correu até o rio com seu filho desidratado nos braços. Dias sem água limpa haviam devastado a criança. Quando finalmente alcançou a margem e colheu água com as mãos em concha, seu filho bebeu sofregamente. Minutos depois, convulsionava, vomitando sangue. A água que prometia vida trouxe morte. No céu, um anjo observou e declarou: Isto é justo, ó Senhor, porque os homens derramaram o sangue dos santos e profetas, e tu lhes deste sangue a beber. Mas aquela água amarga era apenas o terceiro golpe. O quarto seria ainda mais sombrio. A quarta trombeta feriu a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. A terça parte deles escureceu, e a terça parte do dia não brilhou, como também a noite. João viu a terra mergulhar em penumbra perpétua. Não havia mais manhãs claras, nem tardes douradas. Um crepúsculo cinzento cobria tudo, deprimindo os espíritos, amplificando o medo. As pessoas acendiam tochas ao meio-dia. Crianças choravam de terror, sem entender por que o sol os abandonara. Velhos sussurravam profecias antigas, finalmente compreendendo que aquilo não era eclipse natural. Uma jovem em Alexandria subia ao telhado toda manhã, esperando ver o sol nascer como antes. Dia após dia, apenas sombras. Os deuses nos abandonaram, ela murmurou para si mesma. Mas não eram os deuses, era o Deus verdadeiro, retirando sua luz de um mundo que preferia as trevas. Então João ouviu uma águia voando no meio do céu, proclamando em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda hão de tocar. 3 ais, 3 pragas ainda piores estavam por vir. Se o que João já presenciara era devastador, o que restava seria apocalíptico, no sentido mais absoluto da palavra. A quinta trombeta, o primeiro ai, desencadeou o impensável. Uma estrela caiu do céu à terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando abriu o poço, subiu fumaça como de grande fornalha. O sol e o ar escureceram ainda mais por causa da fumaça. E da fumaça saíram gafanhotos, mas não eram gafanhotos comuns. Tinham aparência de cavalos preparados para a guerra, sobre suas cabeças coroas semelhantes a ouro. Seus rostos eram como rostos humanos, seus cabelos como cabelos de mulheres, seus dentes como de leões. Tinham couraças como de ferro, e o barulho de suas asas era como o estrondo de muitos carros de cavalos correndo para a batalha. Possuíam caudas semelhantes a escorpiões, com ferrões que atormentavam os homens por 5 meses. Foi-lhes ordenado que não danificassem a erva nem as árvores, mas apenas os homens que não tinham o selo de Deus nas testas. Não podiam matá-los, apenas atormentá-los. E o tormento era como o do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscariam a morte e não a achariam. Desejariam morrer, mas a morte fugiria deles. Um oficial romano, já enlouquecido pela dor, lançou-se de um penhasco. Seu corpo deveria ter morrido, mas não morreu. Jazia quebrado, consciente, incapaz de escapar do tormento. O rei daqueles gafanhotos infernais chamava-se Abaddon em hebraico, Apolion em grego, o destruidor. Mas o primeiro ai havia passado, 2 ainda estavam por vir.
A sexta trombeta liberou os 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. Haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano específicos, para matar a terça parte dos homens. O exército que o seguia era inconcebível, 200 milhões de cavaleiros. João ouviu o número. Cavalos com cabeças de leões, de cujas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Suas caudas eram como serpentes, com cabeças que feriam. Por estas 3 pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre, foi morta a terça parte dos homens. Uma cidade inteira no vale do Eufrates viu o exército se aproximar. Não eram homens em cavalos, eram criaturas de pesadelo, emanando destruição. O general da cidade ordenou que fechassem os portões, mas os portões derreteram diante do fogo. Os habitantes correram para os templos de seus ídolos, abraçando estátuas de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Mas os ídolos não podiam ver, nem ouvir, nem andar, muito menos proteger. E o restante dos homens, os que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Continuaram adorando demônios e ídolos, não se arrependeram de seus homicídios, feitiçarias, prostituições, nem furtos. João contemplou aquilo com espanto. Mesmo diante de juízos tão evidentes, mesmo quando céu e terra proclamavam a soberania de Deus, os homens endureciam seus corações. A rebelião humana era mais profunda do que ele imaginava. Então outro anjo poderoso desceu do céu. Estava envolvido em nuvem, com arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, reivindicando domínio sobre ambos. Clamou com grande voz, como ruge o leão, e quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. João ia escrever o que os trovões disseram, mas uma voz do céu ordenou: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Alguns mistérios permaneceriam ocultos. Nem tudo seria revelado. A humanidade conheceria o suficiente para crer, mas não o bastante para manipular. O anjo jurou pelo que vive pelos séculos dos séculos, pelo Criador dos céus, da terra e do mar. Já não haverá demora. Nos dias em que o 7º anjo fizer soar sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. João foi instruído a tomar o livrinho e comê-lo. Na boca seria doce como mel, mas no estômago seria amargo. A profecia era assim, doce em sua promessa de redenção, mas amarga em seu anúncio de juízo. E foi-lhe dito: importa que ainda profetizes a muitos povos, nações, línguas e reis. A revelação continuaria, mas o clímax se aproximava. 2 oliveiras, 2 candelabros. 2 testemunhas que ficariam diante do Senhor da terra por 1260 dias, vestidas de pano de saco, profetizando. João viu esses 2 profetas surgir em Jerusalém em tempos de trevas absolutas. Não eram figuras delicadas. Fogo saía de suas bocas e devorava seus inimigos. Tinham poder para fechar o céu, para que não chovesse durante os dias de sua profecia. Tinham autoridade para converter as águas em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quisessem. Por 3 anos e meio, as 2 testemunhas pregaram arrependimento. Suas vozes trovejavam nas ruas de Jerusalém, nas sinagogas, nas praças. Denunciavam o pecado sem medo de reis ou sacerdotes. Proclamavam que Jesus, o crucificado, era o Messias prometido e que seu retorno estava próximo. O mundo as odiava, os poderosos as temiam, mas ninguém conseguia silenciá-las, porque fogo consumia quem ousava atacá-las. Uma multidão cercou um dos profetas na praça do templo. Blasfemo, gritavam. Profeta falso. Um soldado avançou com a espada erguida. Antes que a lâmina descesse, chamas envolveram o agressor,
reduzindo-o a cinzas em segundos. A multidão recuou em terror. Mas quando as duas testemunhas terminaram seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes faria guerra, lhes venceria e as mataria. Seus corpos jazeriam na praça da grande cidade, figuradamente chamada Sodoma e Egito, onde também o Senhor deles foi crucificado. Por 3 dias e meio, seus corpos permaneceriam expostos. As nações contemplariam seus corpos. Ninguém permitiria que fossem sepultados. Os habitantes da terra se regozijariam, celebrariam, trocariam presentes, porque aqueles 2 profetas haviam atormentado suas consciências culpadas. Imagine a cena: festivais nas ruas, danças ao redor dos corpos em decomposição, brindes à morte dos fanáticos. O mundo finalmente silenciara as vozes que perturbavam seu sono. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Eles se levantaram sobre seus pés, e grande medo caiu sobre os que os viram. Uma voz poderosa veio do céu dizendo: "Subi aqui." Diante dos olhos de seus inimigos, as 2 testemunhas subiram ao céu em uma nuvem. Naquela mesma hora, houve grande terremoto. A 10ª parte da cidade caiu. 7.000 pessoas morreram no terremoto. Os restantes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou. Eis que depressa vem o terceiro. A 7ª trombeta estava prestes a soar. A 7ª trombeta soou, e houve no céu grandes vozes proclamando: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. As nações se enfureceram, mas chegou a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos e de dares o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. O templo de Deus no céu foi aberto, e a arca da sua aliança foi vista no santuário. Houve relâmpagos, vozes, trovoões, terremoto e grande saraiva. Então, um grande sinal apareceu no céu: uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida, clamando com dores de parto, em trabalho de dar à luz. Outro sinal apareceu: um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. O dragão se posicionou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Ela deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus, para seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus para ser alimentada por 1260 dias. Houve então batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão e seus anjos também pelejaram, mas não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. O grande dragão foi precipitado, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Uma grande voz no céu proclamou: Agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a própria vida até a morte. Pelo sangue do Cordeiro. Ali estava o segredo da vitória, não pela força humana,
não pela sabedoria filosófica, não pelas armas terrenas, mas pelo sangue derramado no Calvário. Alegrai-vos, céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Pouco tempo. O dragão sabia que estava derrotado, e por isso sua fúria seria ainda mais intensa. O dragão, precipitado na terra, pôs-se em pé sobre a areia do mar. E João viu emergir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Adoraram o dragão porque deu autoridade à besta, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia blasfêmias e arrogâncias. Foi-lhe dada autoridade para agir por 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar de seu nome, de seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os que habitam sobre a terra a adorarão, todos aqueles cujos nomes não estão escritos desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, pela espada será morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Então João viu outra besta emergindo da terra. Tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Operava grandes sinais, fazia descer fogo do céu diante dos homens, enganava os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer. Mandava aos habitantes da terra que fizessem uma imagem da besta. Foi-lhe concedido dar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, obrigava a que lhes fosse dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Um comerciante fiel em Éfeso recusou a marca. No dia seguinte, seus fornecedores cortaram todos os contratos. Sua esposa chorava, seus filhos tinham fome. Apenas aceite a marca, imploravam vizinhos, mas ele sabia que aceitar a marca era rejeitar o cordeiro. Prefiro morrer de fome a viver condenado, ele disse. Muitos fizeram a mesma escolha, e muitos pagaram com suas vidas. João ouviu uma grande voz vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra. Úlceras malignas e dolorosas brotaram nos homens que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Feridas que não cicatrizavam, pus que escorria, dor constante que não permitia sono nem descanso. Um soldado da besta, orgulhoso de sua marca, agora rastejava nas ruas, implorando por morte. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar. Tornou-se em sangue como de morto. Toda a alma vivente que havia no mar morreu. Os oceanos, berço da vida, tornaram-se cemitérios fétidos. Navios navegavam através de lodo vermelho e cadáveres marinhos. O cheiro alcançava as cidades costeiras, forçando evacuações impossíveis. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e as fontes das águas. Tornaram-se em sangue. O anjo das águas declarou:
Justo és tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Visto que derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes deste a beber. São dignos disso. E do altar veio uma voz: Sim, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Grandes ondas de calor abrasavam a terra. Homens foram queimados com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre essas pragas, mas não se arrependeram para lhe dar glória. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. Seu reino tornou-se em trevas. Os homens mordiam as línguas de dor, blasfemavam o Deus do céu por causa de suas dores e suas úlceras, mas não se arrependeram de suas obras. João observava, assombrado, mesmo sob juízos tão terríveis, mesmo quando cada praga confirmava que o Deus da Bíblia era real e soberano, os homens continuavam blasfemando. A dureza do coração humano era um abismo insondável. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. Suas águas secaram para preparar o caminho dos reis do Oriente. João viu saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a ranhas. Eram espíritos de demônios que realizavam sinais. Saíram pelo mundo para congregar os reis da terra inteira para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que Jesus falou: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Os espíritos imundos congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A batalha final estava prestes a começar, o confronto que decidiria o destino de toda a criação. A hora suprema da história humana se aproximava como trovão distante que anuncia uma tempestade devastadora. Armagedon. O nome ecoava através dos séculos como prenúncio do confronto definitivo. O Vale de Megido, onde tantas batalhas históricas foram travadas, seria o palco do último embate entre luz e trevas. João viu os exércitos do mundo convergindo. Reis do Oriente cruzavam o leito seco do Eufrates. Generais do Ocidente mobilizavam suas legiões. Cavalarias do Norte marchavam através de estepes desoladas. Do Sul vinham hordas incontáveis. A humanidade inteira, unida pela primeira vez, mas unida em rebelião contra seu Criador. A besta comandava aquele exército. O falso profeta ao seu lado inspirava fervor fanático. Milhões de soldados erguiam seus punhos contra o céu, convencidos de que poderiam derrotar o próprio Deus. Nos olhos deles não havia medo, apenas ódio cego, alimentado por milênios de engano satânico. Um veterano romano, já idoso, observava a mobilização. Havia lutado em dezenas de batalhas, mas nada o preparara para aquilo. Contra quem marchamos? Perguntou a um oficial. O oficial apontou para cima. Contra o chamado Rei dos Reis, respondeu, rindo. Contra o mito que os cristãos adoram. O veterano empaleceu. Ele conhecia cristãos. Havia visto como morriam, sem medo, cantando, perdoando seus executores. Não eram seguidores de mito, seguiam alguém real. E agora ele marchava contra esse alguém. O sétimo anjo derramou sua taça no ar. Uma grande voz saiu do santuário, desde o trono, dizendo: Feito está. Houve relâmpagos, vozes e trovões. Um terremoto como jamais houve desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade dividiu-se em 3 partes. As cidades das nações caíram. Babilônia, a grande, foi lembrada diante de Deus para que lhe fosse dado o cálice do vinho da fervura de sua ira. Toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Grande saraiva, pesando cerca de 1 talento, caiu do céu sobre os homens. Eles blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, pois era praga muito grande. Os exércitos da besta olharam para cima, esperando inimigos humanos. Esperavam generais rivais, cavalarias adversárias. Não estavam preparados para o que viram. O céu se abriu, e aquele que emergiu não era um guerreiro comum. O céu se rasgou como cortina de templo. E ali estava ele.
João viu o céu aberto e eis um cavalo branco, não o branco do primeiro selo que trazia engano, mas o branco da pureza absoluta, da vitória consumada. O que estava montado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Com justiça ele julga e peleja. Seus olhos eram chama de fogo, não olhos humanos limitados, mas olhos que atravessavam disfarces, que penetravam pretextos, que viam cada ação secreta e cada pensamento oculto. Sobre sua cabeça havia muitos diademas, não um, nem 7, mas incontáveis, porque todo o domínio lhe pertencia. Tinha um nome escrito que ninguém conhecia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto tinto de sangue, não sangue de inimigos derrotados, mas o sangue que ele mesmo derramou no Calvário, o sangue da aliança eterna. E seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Não carregavam armas, porque a batalha não seria decidida por força de cavalaria, nem por lâminas de aço. Da boca do rei saía uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele as regerá com vara de ferro, ele mesmo pisa o lagar do vinho da fervura da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto e na sua coxa tinha escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os exércitos da besta congelaram. Aquele não era o Jesus manso que deixaram crucificar. Aquele era o juiz supremo vindo executar a sentença adiada por 2000 anos. Um general gritou ordem de ataque. Flechas foram disparadas, lanças arremessadas. Mas antes que qualquer projétil alcançasse o cavaleiro celestial, a palavra saiu de sua boca. Uma única palavra. E os exércitos da besta caíram. Não houve batalha no sentido tradicional, não houve luta corpo a corpo, não houve estratégia militar nem manobra tática. Apenas a palavra. A mesma palavra que criou galáxias, a mesma palavra que acalmou tempestades, a mesma palavra que ressuscitou mortos. As aves do céu foram convocadas para a grande ceia de Deus, para comerem carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que montavam neles, carnes de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. A besta foi presa. O falso profeta que operara sinais foi capturado. Vivos foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Mas restava ainda um inimigo. A batalha terminara. O campo de Armagedon estava silencioso. O besta e o falso profeta já ardiam no lago de fogo. Mas o arquiteto de toda aquela rebelião ainda respirava e precisava ser contido. Um anjo desceu do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrou-o por 1000 anos e lançou-o no abismo, fechou-o e selou-o sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. João viu tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dada a autoridade de julgar. Viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam a marca na fronte nem na mão. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. O mundo conheceu 1000 anos sem o engano satânico. 1000 anos onde a verdade reinou sem distorção.
1000 anos onde o Cordeiro governou as nações com vara de ferro, mas também com amor infinito. Os sobreviventes das nações aprenderam os caminhos do Senhor. A paz que o mundo sempre buscou e nunca encontrou, finalmente se estabeleceu. Mas quando os 1000 anos se completaram, Satanás foi solto da sua prisão. Saiu a enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para congregá-las para a batalha. Seu número era como a areia do mar. Como era possível? Após 1000 anos sob governo perfeito, após verem com os próprios olhos a justiça e bondade de Cristo, ainda assim multidões seguiriam o dragão? João compreendeu a profundidade da rebelião humana. Não era questão de ambiente ou circunstância, não era questão de educação ou oportunidade. O coração não regenerado permanece inimigo de Deus, mesmo diante de evidências esmagadoras. Os exércitos de Gog e Magog cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, o sedutor, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam a besta e o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então João viu um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. De diante dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Viu os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Livros foram abertos, também outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Foram julgados, cada um segundo as suas obras. Uma mulher que morrera afogada há 2000 anos ressurgiu. Um imperador romano que se julgava divino foi confrontado com cada decisão cruel. Um camponês esquecido pela história compareceu diante do trono. Todos, conhecidos e anônimos, poderosos e fracos, todos foram julgados. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O juízo estava completo. A justiça finalmente, absolutamente, eternamente estabelecida. Mas, para aqueles cujos nomes estavam no livro da vida, um novo capítulo se abria. João viu novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Viu a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Uma grande voz veio do trono. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. João contemplou a cidade com espanto. Tinha a glória de Deus. Seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalino. Tinha grande e alta muralha com 12 portas, e sobre as portas 12 anjos e nomes inscritos, que são os das 12 tribos de Israel. A muralha tinha 12 fundamentos, e sobre eles 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O que lhe falava tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e muralha. A cidade era quadrangular, seu comprimento era igual à largura. Mediu a cidade, 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura eram iguais. Mediu a muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha era de jaspe, a cidade era de ouro puro,
semelhante a vidro límpido. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta era uma pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Templo não vi na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca se fecharão de dia, porque noite não haverá ali. E mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura das nações. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. João caiu aos pés do anjo para adorá-lo, mas o anjo disse: Não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-lhe: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Jesus declarou: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esta é a mensagem final do Apocalipse. Não é mensagem de terror apenas, mas de esperança. Não é anúncio de destruição apenas, mas de reconstrução eterna. O convite permanece aberto. O Cordeiro ainda chama. A porta ainda não se fechou. Jesus declarou: Certamente venho sem demora. E João respondeu com palavras que ecoam através dos séculos: Amém, vem, Senhor Jesus. Mas o que significa tudo isso para você que ouve estas palavras hoje? Enquanto há tempo, enquanto o convite ressoa, enquanto a porta permanece aberta, o que você fará com esta revelação? No próximo vídeo, vamos desvendar os sinais que antecedem este dia final. Os eventos que Jesus descreveu em Mateus 24 já estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Você não vai querer perder esta revelação crucial. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma revelação. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem antes que ainda haja tempo. O Cordeiro está voltando. A pergunta é: você estará pronto? Amém.